Olá, pessoal. Vamos aí começar mais uma resolução do exercício, dessa vez do conteúdo de balanceamento pelo método das tentativas. E aí, a primeira alternativa, né, pede para que a gente faça o balanceamento desta equação. E aí a gente observa que realmente a equação não está balanceada, ó. Carbono tem 2, aqui tem apenas um. Então, vamos iniciar esse balanceamento. Eu gostaria de começar, né, analisando com vocês qual elemento eu não devo começar a fazer o balanceamento, né? Que elemento seria esse? O elemento que se repete em um dos membros. Então, aqui eu tenho oxigênio se repetindo, oxigênio se repetindo. Ou seja, o meu oxigênio vai ser o último elemento a ser balanceado. Então, eu tenho como escolha ou carbono ou hidrogênio. E aí eu vou observar quem é que tem o maior índice. Neste caso, o hidrogênio, índice 6. Então, eu vou pegar o índice do meu hidrogênio do primeiro membro e transpor como coeficiente do segundo membro. Faço novamente, pego o índice do segundo membro e vou transpor na frente da substância que contém o hidrogênio no primeiro membro. E aí, deixei balanceada a quantidade de hidrogênios, 12 hidrogênios nos reagentes, 12 hidrogênios nos produtos. Vou para o meu elemento seguinte, que é o carbono. Como eu já tenho balanceado aqui, né, o meu coeficiente definido, eu vou verificar a quantidade de carbonos. Então, eu tenho 4 carbonos nos reagentes e eu preciso de 4 carbonos nos produtos. Então, eu venho e ponho o número 4, balanceado o meu carbono. Ficou faltando balancear o meu oxigênio. Então, eu venho aqui para os meus produtos. Por que para os meus produtos? Porque eu já fiz o balanceamento, já indiquei o coeficiente das duas substâncias. Então, eu vou verificar agora a quantidade total de oxigênio. Na primeira substância, eu tenho 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais 6 oxigênios na segunda substância, um total de 14 oxigênio nos produtos, certo? E aí eu venho para cá, eu tenho na primeira substância 2, significa que eu preciso ter aqui nesta substância um total de 12, né? Somado com 2 dá 14, então eu vou colocar o número 6 aqui, multiplicando eu tenho 12 mais 2, 14, 6 mais 8, 14. E aí minha equação está balanceada, pessoal. Parou por aqui? Não. Por quê? Embora balanceada, né? A recomendação é que a gente deixe os menores coeficientes inteiros possíveis. Então, eu vou aqui reduzir esses meus coeficientes, eu vou multiplicar tudo por 2, e aí eu vou ter aqui, ó, C2H6O mais 3O2, transformando em 2CO2, mais 3H2O. Agora sim, balanceamento efetuado com sucesso. E aí aqui nós temos uma outra equação a ser balanceada, certo? A gente verifica que a gente não deve começar novamente pelo oxigênio, porque ele se repete no produto, tá? Então, eu vou ficar como alternativa para iniciar o sódio, o carbono, o hidrogênio e o cloro. Então, desses elementos, quem possui o maior índice? O sódio, 2. Então, eu vou pegar o índice do sódio do primeiro membro, passar para o sódio do segundo membro. Vou pegar o índice 1, passar para o primeiro membro, certo? Quando eu chego aqui, nessa minha substância que eu já realizei o balanceamento, eu observo também o elemento cloro, né? Na medida que eu balancei o sódio, ele também ficou balanceado, então eu tenho aqui o total de 2 cloros. E nos meus reagentes eu só tenho 1, então eu venho e coloco o coeficiente 2. Feito isso, eu alterei a quantidade de hidrogênios, né? E aí eu fiquei com 2 hidrogênios, ok, ficou balanceado. Meu carbono, eu tenho 1 carbono nos reagentes, no meu produto eu tenho 1 carbono. E agora só falta verificar a quantidade de oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios nos reagentes,
Nos meus produtos eu tenho 1 na primeira substância, mais 2 na segunda substância, no total de 3. Então, minha equação está devidamente balanceada e meus coeficientes os menores inteiros possíveis. E aí, temos uma outra equação a ser balanceada, certo? Novamente, não vou iniciar pelo oxigênio, porque ele se repete nos produtos. Então, entre o carbono e o hidrogênio possui o maior índice, que é 12. Então, eu vou pegar o índice 12 do reagente do primeiro membro e passar como coeficiente. Vou pegar o índice do hidrogênio do segundo membro e passar como coeficiente no primeiro membro, certo? Ajustei a quantidade de hidrogênios, vou ajustar a quantidade agora de carbonos. 6 vezes 6, 36, certo, pessoal? Só que o carbono ele também se repete, tá? Então, aqui eu tenho um total de 12 vezes 2, 24, já balanceado. Eu preciso aqui um total agora de mais 12 para poder dar 36, certo? Então, eu vou colocar o coeficiente 12. Feito isso, eu vou verificar a quantidade de oxigênio, porque supõe que ele já esteja balanceado. Oxigênio, 6 vezes 6, 36. Do outro lado, eu tenho 12 mais 24, 36. É a equação devidamente balanceada. Parou por aqui? Não. Por quê? Porque eu ainda posso reduzir os coeficientes. Então, todos os valores eles podem ser divididos por 6, certo? Então, eu vou 6 dividido por 6, 1. 2, C2H6O, mais 2CO2. E aí, minha reação devidamente balanceada. Prosseguindo nossa ficha de balanceamento, nós temos mais uma equação a ser balanceada. E aí, novamente, não começamos pelo oxigênio, porque ele se repete. O carbono e o hidrogênio só aparecem uma vez em cada membro. Então, entre os dois, a gente observa que o hidrogênio possui maior índice, certo? Eu vou pegar o índice do hidrogênio do primeiro membro e vou passar para frente do hidrogênio do segundo membro. Pego o índice do hidrogênio do segundo membro e passo para frente do hidrogênio do primeiro membro. E aí eu deixo balanceada as quantidades de hidrogênio. Vou partir agora para o meu carbono. Então, aqui eu tenho um total de 8 carbonos. Carbono só aparece aqui. Eu vou precisar colocar o número 8 aqui também, para ficar com a mesma quantidade, certo? E aí eu vou verificar agora a quantidade de oxigênio. Nos meus produtos que já estão devidamente balanceados, eu vou somar a quantidade total. Então, 8 vezes 2, 16, mais 10, 26 oxigênios, certo? E aí, só aparece aqui qual o valor que multiplicado por 2 dá 26, 13, certo? E aí eu consigo balancear minha equação. Os coeficientes já são os menores inteiros possíveis e a gente finaliza esta equação. E mais uma equação a ser balanceada, certo, pessoal? Dessa vez, nenhum dos elementos se repetem. E aí, quem possui o maior índice aqui é meu oxigênio, porque ó, nos produtos 3 vezes 3, 9. Então, ó, eu já tenho 3 aqui, eu vou colocar o número 3, porque multiplicado por 3 dá 9 também, certo? Já estou aqui, eu vou balancear o sódio. 3 vezes 2, 6. Eu vou pôr o coeficiente 6 aqui para igualar, certo? E aí, eu vou agora, aproveitando que já estou aqui, balancear o cloro. Então, tenho 6 cloro nos produtos. Aqui eu já tenho 3, eu vou colocar o coeficiente 2, porque 2 vezes 3, 6, certo? O ferro, por sua vez, eu tenho aqui, pessoal, 2, né, que eu acabei de colocar. Eu olho para esse lado, também eu tenho 2, certo? O carbono, 3 carbonos. Deste lado, 3 carbonos. Esse 3 de fora do parênteses, ele multiplica o carbono, certo? E aí, eu termino o balanceamento da minha equação.
E para finalizar a nossa ficha de exercício, nós temos a última equação a ser balanceada, certo? E aí, pessoal, o único elemento que se repete é o hidrogênio, então eu não vou começar por ele, tá certo? Então, depois do hidrogênio, um dos elementos que tem o índice maior é o cloro, índice 2. Eu vou pegar o índice desse cloro, colocar na frente da outra substância que possui cloro. Já estou aqui, eu vou balancear o nitrogênio. 2 nitrogênios. Eu venho para o outro lado, vou colocar o número 2 aqui no nitrogênio, certo? Bário 1, ok, certo? Eu vou verificar agora a quantidade do meu oxigênio. O oxigênio tem 2 como índice, então eu vou colocar aqui o número 2 na frente da substância que tem oxigênio e vou verificar agora a quantidade de hidrogênios. Então, no meu produto eu tenho 6 mais 4, 10, certo? Aqui, ó, 2 vezes 4, 8, com 2, 10. E aí minha equação está devidamente balanceada.